Boa tarde a todos e a todas. Quero começar aqui saudando o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Paulo Zukoski, o nosso prefeito querido de Santarém, que é o presidente da FAMEP, o Nélio Aguiar, meu secretário executivo, Hildo Rocha, o secretário nacional de habitação, o Ailton Madureira. Não sei se o Ailton já chegou, se não, depois eu vou apresentar. Eu queria que viesse aqui ao palco o secretário Leonardo Pisciani. Cadê? Eu queria que você viesse aqui só para as pessoas conhecerem você. O secretário Carlos Tomé Júnior também, eu vejo que está aqui. Se você pudesse vir aqui, Carlos. O Denis Eduardo Andia também aqui, que é o secretário nacional de Mobilidade Urbana. Eu não estou vendo aqui o Guilherme Simões, o secretário de Territórios Periféricos. Esses secretários aqui, cada um deles tem uma interface muito importante com todos os senhores. Então aqui, chegando aqui o secretário Leonardo, o secretário Tomé. Então esses são os... Cadê o Denis? E aqui o Denis, enfim, são os de mobilidade urbana. Então, aqui, ali está chegando ali o secretário Guilherme Simões. Vem cá, Guilherme. E o Ailton, quando chegar aqui, também é bom vocês estarem. Vocês podem ficar à vontade, por favor, só queria apresentá-los aqui. Essa é a minha equipe aqui, pessoal. Essa interface, junto com o Hildo Rocha, que já foi apresentado pelo Paulo Zukoski, é que eles vão fazer essa interface com os senhores. Por último, aqui, apresentar aqui o... Obrigado. E aqui o secretário Guilherme Simões, de Territórios Periféricos aqui. Obrigado, Guilherme. Tá bom? Esse time aí, pessoal, que vocês vão conversar aí no dia a dia. Deixa eu começar aqui. Aperto aqui, qual é o botãozinho? É o play? É o play, né? Então vamos começar, pessoal, a nossa apresentação. Esse aqui, né? Esse aqui. Começou aqui. Eu estou apertando, não está vindo nada. Já? Tá bom, tá ok. Começando aqui a marcha dos prefeitos, quero saudar a todos os prefeitos e prefeitas do Brasil. Quero colocar, por orientação do presidente Lula, o Ministério das Cidades vai estabelecer o diálogo com todos os prefeitos do país, sejam o Ministério, seja as nossas secretarias, estão à disposição dos senhores e da equipe dos senhores, para que a gente possa ajudar na formulação dos projetos, explicar as nossas políticas e o trabalho que o Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, como eu disse aos senhores, é composto de 5 secretarias, e eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma delas, para que vocês possam aí ver que projetos prioritários vocês têm aos municípios de vocês, que tenham aderência com essas secretarias. Mas quero frisar mais uma vez, para nós do Ministério, a importância é o diálogo. Para nós do Ministério e do governo do presidente Lula, é o retorno e a recomposição do Pacto Federativo. E não tem como não ter pacto federativo se não houver diálogo entre os entes municipais, estaduais e o governo federal. Então, aqui, colocando o nosso governo federal à disposição das senhoras e dos senhores. Começando aqui, esse aqui, vamos começar, pessoal, com como nós encontramos hoje o Ministério das Cidades. Esse aqui são os números que vocês estão vendo na tela. São números que não são números positivos, são números que nos deixaram todos de maneira bastante, enfim, é uma preocupação grande por parte do Ministério. Então, por exemplo, só no Minha Casa Minha Vida não tínhamos não concluídas 186.724 unidades habitacionais. São 186.724 famílias que não estão sendo atendidas. E alguns casos, pasmem, alguns casos como esse, como foi feito na semana passada, Paulo, eu estive lá em Jaboatão dos Guararapes, de unidades habitacionais que as pessoas foram retiradas das suas casas desde 2007,
para uma obra do Canal do Jordão. Então avaliem. E na hora lá da inauguração, uma das pessoas que foram as beneficiárias da unidade habitacional, ela estava grávida, com a família, com a filha na barriga, e ela estava ali com a menina no palco, e a menina com 13 anos de idade. Isso não pode continuar acontecendo, isso não vai acontecer no Ministério da Cidade. É uma prioridade para que a gente tire, seja no Minha Casa Minha Vida, seja no PAC, seja no FGTS, que nós tiremos essas obras do status de estarem paralisadas ou estarem no status de estarem lentas. E um último número para eu poder passar esse slide é que nós temos dessas 186 mil, 82.722 estavam paralisadas. Nós já estamos fazendo gestão junto às prefeituras, junto aos governos dos estados, para que nós possamos, e dentro mesmo das articulações que nós temos feito dentro do governo, fazer com que essas obras possam sair do status de paralisação. Algumas dessas obras estão ocupadas, essas unidades habitacionais estão ocupadas, obviamente nós precisamos de judiciário para que a gente possa encontrar alternativa, mas outras, rapidamente nós conseguimos, é isso, Hildo, tirar do processo de paralisação só fazendo uma elevação da taxa, do valor do teto. Com isso, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil puderam dar reinício a essas obras, fazendo a convocação para que essas obras pudessem ser retomadas. E isso eu vou falar um pouquinho adiante. Você pode passar, por favor? Aqui, falando especificamente do Minha Casa Minha Vida, como eu havia dito aos senhores, essa é a distribuição entre o FAO, entidade rural e a oferta pública. Pode passar, por favor? Aqui são as obras que nós temos nas carteiras de mobilidade, encosta, saneamento e urbanização. Essas são as dentro do PAC, da OGU. É isso que nós temos dentro da nossa carteira, dentro do Ministério. Por favor. Aqui são a quantidade de obras e suas respectivas carteiras dentro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS. Por favor. E aqui, pessoal, prestando um pouco contas do que já foi feito no Ministério até hoje, tá? Então, na habitação, nós entregamos 5.057 unidades habitacionais. Só nesse período agora que nós estamos à frente eram obras que estavam ou no status de paralisada ou no status de precisando de fazer uma obra de urbanização para poder chegar, uma via para poder chegar até as unidades habitacionais. Era a falta de luz, eram pequenos reparos que precisavam ser feitos para poder fazer a entrega dessas pessoas. E nesse curto espaço de tempos, nós já entregamos mais de 5.000 unidades habitacionais. Nós retomamos, também nessas ações que eu estou aqui discutindo com os senhores, mais de 6.000 unidades habitacionais. Então essas já estão em obras, já começaram e brevemente nós estaremos entregando à sociedade. E em 40 dias nós botamos de pé a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que obviamente a partir de agora, nas próximas semanas, vocês terão acesso, que nós publicaremos, as normativas internas do Ministério, para que a partir daí o programa seja aberto e vocês possam dar entrada a partir dessas normativas. Serão feitas nesse primeiro momento as normativas do FAR. Na sequência nós vamos trabalhar com o PNHR, que é o das unidades rurais. Na sequência nós vamos para o FDS e aí obviamente saindo as normativas para que todos os senhores possam ter acesso ao programa para Minha Casa Minha Vida. Aqui na área de saneamento, né? Nós concluímos 9 obras, na de mobilidade são 150 obras e terminamos também a consulta pública do marco legal do transporte público coletivo e a conclusão no desenvolvimento urbano de 15 obras de reabilitação e acessibilidade urbana na ordem de 8 milhões. Lembrem isso, tá, pessoal? Isso foi em cerca de 60 dias nós já fizemos todas essas entregas aqui que nós estamos relatando para os senhores. Por favor. Aqui são as entregas do Ministério por 100 dias, e aí seguindo toda a mesma rotina que nós já estávamos dizendo para os senhores, nós vamos entregar mais 4.160, então vamos chegar próximos de 10.000 unidades habitacionais entregues. Com isso vocês precisam avaliar, são 10.000 famílias que vão ser atendidas.
por essas entregas. Nós retomaremos mais 3.295 e vamos publicar, como eu disse há pouco, os atos infralegais referentes ao novo Minha Casa Minha Vida serão publicados, para que vocês possam ter acesso ao programa. Aí na área de saneamento, nós fizemos a revisão do marco, estamos fazendo a revisão do marco legal do saneamento, estamos em discussão com a Casa Civil. Nos próximos dias deverá ser publicado os decretos. Imagino aqui, isso foi uma preocupação nossa, senhores, Nélio, que a gente tinha uma preocupação grande, porque se nós não fizéssemos esses decretos, muitos municípios, talvez alguns aqui presentes, não poderiam acessar, a partir do dia 31 deste mês, nenhum recurso na área de saneamento do governo federal. Então, a primeira coisa que nós corremos foi para refazer o marco legal do saneamento, para que vocês não ficassem aqui mais de 1.000, são cerca de 1.100 municípios no país que ficariam proibidos de receberem recursos públicos do governo federal para a área de saneamento. E esse decreto deve estar sendo publicado antes da sexta-feira, para que essa proibição não venha a alcançar nenhum município, nenhum ente municipal do país. Aqui são outras obras que nós fazemos a entrega até o 100º dia, e aqui algumas ações no desenvolvimento urbano e na urbanização e prevenção aos riscos aí. Fundamentalmente eu queria citar duas situações, que nós vamos soltar os regramentos para que as pessoas, para que essas áreas de riscos os municípios possam ter acesso ao programa de encostas ou das áreas de enchente, que a gente possa atender, e também a caravana que nós vamos fazer nos municípios para poder ouvir as periferias. Por favor, próximo. Aqui, pessoal, rapidamente passando para vocês, esse aqui é a nossa carteira dentro do Ministério das Cidades, e aí citando aqui por cada uma das nossas secretarias. O próximo. As principais ações, aí passando um pouquinho para os senhores, vou passar um pouco de o que cada secretaria tem a respeito, para que vocês possam entender quais são os programas. A gente tem então o programa Minha Casa Minha Vida, que vocês já conhecem, o programa Minha Casa Minha Vida, o FGTS, que será focado também, nós estamos fazendo estudo, essa é uma inovação, para que ele possa também atender ao faixa 1. Então, nós vamos buscar que o FGTS possa atender o faixa 1, o faixa 2 e o faixa 3. Nós vamos apresentar isso aos senhores em breve. Nós estamos fazendo um estudo para que a gente possa trabalhar, conjuntamente com os prefeitos, com os estados, e também, no caso aí, com todos esses entes públicos, para que facilite, para que todas as pessoas, ou a maioria delas, de baixa renda, possa também ter acesso ao FGTS. A implementação da alocação social e aí a produção habitacional do ente público, que são o passivo de obras que eu falei ainda há pouco, e a questão do pró-moradia através do FGTS. Próximo. Aqui, pessoal, é importante vocês terem atenção com esse slide. Esse slide é um slide importante porque já dá alguns detalhes daquilo que constará da medida das normas infralegais, das normas que serão soltadas pelos ministérios do programa do Minha Casa Minha Vida. Então é importante vocês terem, em resumo, o que eu quero dizer aos senhores, haverá diferença dos Minha Casa Minha Vida anteriores ao que vai ser editado agora. E eu acredito que em 15 dias vocês já começarão a ter acesso a essas portarias. Um detalhe que pode ser um slide, por favor? Um detalhe que acho que é importante ter é a escolha do terreno. Duas coisas que a gente queria pedir que os prefeitos tivessem atenção. A localização. Não será mais permitido, como foi no passado, aqueles terrenos distantes da questão onde fica a cidade. Isso não será mais permitido. Vocês conhecem bem algumas realidades de fazendas, onde o cara lá no fundo da fazenda fazia o Minha Casa Minha Vida, e a partir daí eles imaginavam que a partir daí a cidade ia crescer para aquele sentido. Isso não será mais permitido. E uma outra coisa que eu peço também aos senhores, viu, Paulo? Importante reforçar isso junto aos prefeitos, que nós daremos prioridade àqueles prefeitos que puderem doar, ou até as Coabs que puderem doar para o FAR
os terrenos. Com isso, obviamente, a gente vai poder fazer com que o dinheiro do Minha Casa Minha Vida possa render mais, porque não precisaremos despender recursos com a compra de terrenos. Isso não quer dizer que nós não faremos compra de terrenos. Nós daremos prioridade para aquelas situações onde a prefeitura ou o ente público puder doar o terreno para o FAR, ok? Aqui também são as políticas da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, e aí abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento integrado, manejo de resíduos sólidos, redução do controle de perda de águas. Aqui de mobilidade urbana, enfim, aí o PAC Mobilidade, né, enfim, o ProTransporte. Isso nós estamos fazendo inclusive um levantamento, e o secretário Hildo está me ajudando com essa missão, para que a gente possa levantar aqueles municípios que podem receber financiamento. É importante dizer aos senhores que o financiamento tem dinheiro voltado, ano após ano, tem dinheiro voltado para o FGTS, nós não temos conseguido fazer a execução desse dinheiro que está lá no fundo. Então nós vamos fazer, Paulo, uma medida diferente. Nós vamos procurar fazer uma busca ativa aos prefeitos, mostrando que eles têm capacidade de conseguir tirar financiamento e mostrar para ele quais são as possibilidades de financiamento que tem dentro do Ministério da Cidade. Então, isso será feito, as secretarias estão orientadas nesse sentido, para que a gente possa chegar e ir até as prefeituras e oferecer esses financiamentos. Próximo. Aqui é de territórios periféricos. Essa aqui eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção, porque essa secretaria é a nossa mais nova secretaria, então é difícil as pessoas terem noção do que ela representa. Então aqui nós temos aqui o PAC de urbanização e assentamentos precários, urbanização, regularização fundiária, melhoria habitacional e o projeto de obra de contenção de encostas. É isso que está contido nessa nova secretaria que é de territórios periféricos. Próximo. De desenvolvimento urbano, né? São ações transversais de desenvolvimento urbano, que essa secretaria é uma secretaria muito importante. Essa secretaria é uma das que a gente vai dar mais atenção na questão do Procidade, que é um financiamento que nós disponibilizaremos aos senhores, tá? E também na questão das debêntures para iluminação pública e capacitação técnica dos técnicos de vocês, das prefeituras. Próximo. Aqui outras ações estratégicas, né, que eu já vinha falando para vocês, como a regularização fundiária, o fortalecimento das ações contra o desastre e as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Próximo. Aqui o marco do saneamento, que eu falei ainda há pouco para os senhores, que é uma preocupação que nós estávamos tendo, porque isso ocasionaria de alguns municípios, de mais de 1.000 municípios no país, ficarem sem a possibilidade de receber recursos. E dizer também um recado, e aí para as ACEMAIs, para o setor público e para o setor privado. A orientação do presidente Lula é facilitar o investimento. E é isso que nós faremos, e as novas diretrizes, do decreto, que vai estar contido no decreto, é que a gente possa facilitar e incentivar o investimento. E é isso que vocês vão ver nas próximas, quando sair, obviamente, o decreto. Próximo. Próximo. É isso. Acho que eu furei um pouquinho, Paulo. Não. Tá bom? Vamos. Mais uma vez eu quero só agradecer a atenção dos senhores, e o Ministério das Cidades e o governo federal do presidente Lula está à disposição de todos vocês. Obrigado.